E se eu te dissesse que existe uma fórmula para um relacionamento dar certo? E não é uma fórmula mágica, não é algo que você precisa agir de determinada forma para fazer a pessoa ficar na sua vida, porque assim, eu não gosto disso, tenho ranço disso. Isso é muito superficial. O que realmente faz um relacionamento dar certo é um pouquinho mais profundo. Nos exige um toquezinho de autorresponsabilidade, mas para além disso, só nos pede uma visão um pouco diferente, um significado diferente do que é relação na nossa mente. Essa é a fórmula que eu vou te contar nesse vídeo, então já fica por aqui, já salva esse vídeo, deixa teu like, me segue aqui, caso ainda não seja inscrito, né, se inscreve, não me segue, enfim, se inscreve aqui no canal, que aqui a gente fala sobre poder pessoal, autoestima, relacionamento saudável, maduro, então tudo de bom, fica por aqui. E para falar sobre isso eu preciso contextualizar, então deixa eu trazer aqui uma situação que aconteceu. Uma pessoa muito querida chegou pra mim e falou: Fê, eu tinha terminado meu relacionamento, mas a gente decidiu conversar pra ver o que a gente ia fazer. E a partir dessa conversa, a gente decidiu tentar novamente. A gente vai tentar de novo. E eu falei pra ela o quê? O que vocês imaginam que eu falei pra ela? Que não ia dar certo? Não. Só que existe uma lei da causa e efeito. Se eu largo um objeto aqui, ele cai no chão. Causa, abri a mão, lei da gravidade, efeito, caiu no chão. Para que eu tenha um efeito diferente, eu preciso olhar para a causa. Porque se eu não mudo a causa, o efeito vai ser o mesmo. Então o que eu disse para ela? Que bom que vocês conversaram e que vocês dois estão alinhados, conscientes, e isso é uma coisa super importante, que os dois estejam a fim de fazer dar certo. Mas só querer fazer dar certo não basta. E aqui vale eu falar que o que eu estou dizendo não é válido apenas para relações que terminaram, que brigaram e agora querem fazer dar certo. Vale também para relações que estão iniciando, para que não chegue naquele momento, porque é muito natural que uma relação comece linda, maravilhosa, é tudo muito bom. E aí, quando aquela paixão, aquela energia inicial vai indo, a gente vai vendo o outro e daqui a pouco as brigas começam, o desentendimento começa, até que chega um momento que aquilo se torna uma bola de neve e ninguém sabe mais por quê, mas um não vai com a cara do outro e aí não tem mais como, fica difícil resolver aquilo. Então, pra gente evitar isso, também é super importante o que eu vou falar aqui. E aí, quando ela me disse que os dois estavam a fim de tentar novamente e fazer dar certo, uma das coisas que eu falei pra ela foi: agora é o momento de então entender o que fez com que esse resultado acontecesse. Que vocês chegassem numa briga que a solução foi: vamos terminar. E essa análise envolve olhar para os padrões. Sim, nós vamos para um relacionamento com os nossos padrões. Quer ver uma prova disso? Não importa se alguém é desconfiado, pode ser que essa pessoa atraia a pessoa mais que passa mais segurança, a pessoa mais sincera do mundo, ela vai desconfiar dessa pessoa. Ela não vai conseguir ver verdade nessa pessoa, porque ela carrega padrões e crenças que geram uma desconfiança nela. E é mais possível, claro, que essa pessoa atrai alguém que realmente não passe confiança. Então, quando a gente entra numa relação, a gente leva os nossos padrões. Tem um livro maravilhoso que fala sobre isso, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, mas é essa consciência que eu tô trazendo pra vocês. Relacionamentos, é claro que é pra gente ser feliz, é pra gente construir algo junto, só que tem um quê espiritual que muitas vezes a gente esquece, que é: relacionamentos é um palco de transformação. E o palco de transformação é como se fosse, assim, aquela fase mais desafiadora de um jogo de videogame. É aquela fase desafiadora. As outras áreas da vida também vêm para nos transformar. Todas as experiências que a gente vive nessa vida vêm para nos transformar. Mas relacionamento, como acessa esse lugar de mais intimidade, de mais partilha e nos convida realmente a essa vulnerabilidade, digamos que a potência de transformação é muito mais profunda. A gente espelha muitas coisas. E esse é o motivo de muitas brigas acontecerem, e quando a gente não está consciente, a gente não sabe nem porquê e como aquilo se acumulou. Então a fórmula mágica dos relacionamentos é a seguinte: presta muito atenção aqui. Quando a gente entra num relacionamento, e seja ele amoroso, ou amizade, ou uma parceria de trabalho, uma sociedade,
a gente precisa entender que existe um objetivo a nível consciente, que é quero ter uma relação feliz com essa pessoa, construir minha vida com ela, ou numa amizade, quero uma amiga que eu possa compartilhar as minhas coisas, ou numa sociedade, quero uma pessoa que possa construir essa empresa, esse projeto junto comigo. E existe um objetivo de alma, que é essa relação tá vindo para me transformar, tá vindo para me mostrar alguma coisa. E dentro de uma relação, para que ela funcione, precisa existir esse espaço de conversa, onde os dois se fazem conscientes de que sim, haverão momentos desafiadores, mas que não estão um contra o outro, mas os dois juntos para olhar um padrão que sem a relação talvez não conseguiria ser percebido. Vou trazer um exemplo da minha relação. Essa conversa eu e o Lucas tivemos desde o início da nossa relação, sempre ancorando essa consciência de que nós estamos juntos por um motivo muito maior do que a gente consegue conceber, um motivo espiritual, da inteligência divina. E diante disso, horas eu espelharia alguma questão que ele não perceberia se não tivesse nessa relação, e horas ele espelharia essa questão que eu não perceberia se não tivesse uma relação. E por isso, já fica aqui isso daqui também para vocês refletirem. Por isso muitas pessoas se fecham pro amor. Claro, porque tem medo de se machucar, mas porque elas só vão acessar algumas coisas quando elas se relacionam. E claro que não é prazeroso quando a gente acessa. Só que se a gente não acessa, não deixa de existir. Tá ali dentro de nós. Então essa foi uma das conversas que nós mais compartilhamos no início da nossa relação. Hoje já é uma coisa que está super integrada, mas que a gente conversou muito sobre isso. Porque existiram momentos, e existem e vão existir momentos, por exemplo, que eu, Fernanda, falo alguma coisa sem uma intenção negativa, mas quando chega no campo, no ouvido, nos olhos do Lucas, de acordo com o conteúdo interno que ele carrega, ou com as feridas que daqui a pouco estavam abertas, aquilo toca de uma forma diferente e dói. E o que é importante que a gente faça nesse momento? Então, a primeira etapa é a gente ter essa conversa, sabendo que essas situações vão existir. A segunda etapa é quando essas situações existirem, a gente não entrar no jogo do ego, eu chamo do jogo do ego, que é a briga, a reação, um ficar apontando pro outro, mas é a gente fazer como se fosse assim uma pausa. Vamos pausar este momento, porque alguma coisa foi ativada aqui dentro de mim. E eu não tenho como descobrir o que foi ativado no outro. Eu posso estar do lado do outro, eu posso ter paciência com o tempo do outro, dele entender aquilo, mas o outro precisa fazer aquele movimento de me dizer, olha, eu vou olhar para isso. E a gente, meus amores, quem tá nesse lugar de espera, a gente precisa trabalhar a virtude da paciência. Dizer, tudo bem, eu estou aqui, se tu precisar de ajuda, se tu quiser auxílio para entender da onde isso, que ferida foi essa que foi tocada, da onde isso tá vindo, mas se tu precisar do teu tempo, eu também respeito o teu tempo. E aí a pessoa vai lá pro cantinho dela e vai entender o que foi ativado dentro dela. E aí depois, aí sim, pode haver uma conversa que já vai para um outro nível, um outro patamar de consciência, que sai daquele lugar de tu fez isso, tu fez aquilo, não, foi assim, foi assado. Não, vai ser uma conversa do tipo, olha, isso que tu falou me despertou aqui uma ferida que eu não tinha percebido. Que era uma coisa que de repente lá na minha infância aconteceu e eu me senti tão pequeno, tão inferior, tão não visto, tão desvalorizado. Eu sei que não foi tua intenção, mas o relacionamento tá me trazendo para olhar isso. E é claro que aqui vale também, como a comunicação não violenta, a CNV nos diz, a gente solicitar pro outro, olha, tem a minha parcela, tem as questões que eu preciso ver dentro de mim, mas eu gostaria que tu, sei lá, não utilizasse essa palavra porque eu estou sensível para ela, ou o que eu gostaria seria um gesto assim, sempre respeitando também os limites do outro, o quanto ele consegue oferecer aquilo. Mas percebem como a conversa é muito diferente? E aí, dentro dessa mentalidade mais expandida sobre os relacionamentos, também existe uma outra questão, que é, às vezes a relação está passando por um processo de mudança. Então, por exemplo, aquele casal que está tentando novamente, provavelmente vão ter coisas que os dois vão ter que olhar sobre a sua postura, sobre a forma como conversa com o outro, enfim. A primeira coisa é eles estarem conscientes, buscarem olhar por que aquilo está acontecendo dentro deles e depois ter paciência com o processo de mudança do outro. E aqui existe uma diferença gritante entre ter paciência com o processo do outro de mudança
e ficar esperando que o outro mude sem o outro dar nenhum sinal de que ele tá olhando para isso. Então é uma diferença gritante. Mas se o outro está consciente, buscando trabalhar aquilo, ele vai passar por um processo de transformação, de renovação. E nesse processo, nós mesmos, vai ter horas que a gente vai conseguir agir de acordo com essa nova versão que a gente está se alinhando. Vamos supor, sei lá, eu olho para uma questão assim de, eu sou muito rígida dentro da minha relação, tá? Eu olhei para isso, eu vi que não precisa ser dessa forma e tô mudando isso. Só que vai ter momentos que daqui a pouco eu vou cair. Eu sempre digo para meus clientes, a gente cai, e se a gente cai, tudo bem, a gente pode levantar. Eu vou cair. E aí eu vou falar pro Lucas, meu parceiro, eu peço para que nesses momentos tenha paciência comigo, tu me ajude. E aí eu também me coloco numa posição mais vulnerável, dizendo, tu me ajude a ver. Talvez não no momento que eu faça, porque ali eu não vou estar tão consciente, mas espera passar um pouquinho, me ajuda a ver que eu caí naquilo porque eu estou tentando melhorar. E não por causa do outro, mas por causa de mim, porque eu identifiquei que aquele é um padrão que, claro, só a partir daquele relacionamento eu tô conseguindo ver, mas sempre por causa de nós. A gente não muda por causa do outro, o outro não muda por causa da gente. Fica insustentável. Eu vou acordar todo dia às 5 da manhã porque o outro quer que eu acorde. Um exemplo bem bobinho. Mas nenhuma mudança a gente consegue sustentar se ela não tiver um motivo interno. Então, quando a gente olha para as relações a partir dessa fórmula, dessa nova mentalidade mais expandida, aí sim essa relação tem potencial de ser uma relação que se fortalece com o tempo, que se transforma, que os dois evoluem. Me conta aqui nos comentários se o que eu tô trazendo para ti já era algo que tu refletia sobre isso, ou se é algo muito novo. Se tu está num relacionamento, compartilha esse vídeo com a pessoa, tenha essa conversa. Olha aqui na descrição o livro que eu deixei como indicação. E se tu não está num relacionamento, quem sabe faz um exercício de escrita sobre as antigas relações. Quais os padrões que as antigas relações vieram te mostrar? Começa a treinar esse olhar de todo relacionamento vem para me transformar, para que você possa se libertar daqueles padrões que daqui a pouco fazem com que as relações não sejam construtivas. E a partir dessa libertação você atrair uma relação mais madura. Caso ainda não tenha deixado teu like nesse vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve aqui no meu canal. Eu fico por aqui, mas até o nosso próximo vídeo.